Tivemos aí um probleminha técnico, mas que não tenho certeza que não vai deixar de abrilhantar a noite de hoje. Obrigado pela presença de todos. Hoje a gente tem aí a honra de ter a doutora Júlia. A doutora Júlia é médica pneumologista pela USP, em São Paulo, broncoscopista também pelo mesmo instituto e médica assistente hoje do Instituto Coração do Unicor de São Paulo. Trabalha com a gente, em breve estará aqui definitivamente, se Deus quiser. E vamos lá. É um prazer, viu, Júlia? Só primeiro te agradecer, obrigado pela sua disponibilidade. A gente sabe que o tempo hoje em dia tem sido cada vez mais corrido para todos. Eu agradeço demais aí, né, sua Filha, vai disponibilidade me para essa calar, aula, vai viu? que você está só. Muito, E ficar comigo. Você, na hora que muito você tem que fazer as coisas, você obrigado. não faz. Ah, meu filho, sai daí. Fica em cima do Doutora seu pai. Thelma, eu acho que está ligado Ih, seu desculpe. áudio, viu, doutora Thelma? Ó, pessoal, só vou pedir para todo mundo desligar o áudio e vamos lá. Júlia, todo seu é a tela, tá? Você vai só me dando start para eu compartilhar que eu passo, tá bom? Obrigado. Tá, Silvia. Muito obrigada. Vai lá. Então, gente, desculpa aí pelo atraso, probleminha no computador mesmo. Então, como ele disse, meu nome é Júlia, eu sou pneumologista e, se Deus quiser, ano que vem eu vou estar aí com vocês, trabalhando aí em Aracaju, tá bom? Vamos lá. Hoje o tema é exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica. Pode passar. Por que falar desse tema, né? Qual é o impacto da doença do DPOC nos dias atuais? Então, o DPOC ainda é uma doença bastante subdiagnosticada, principalmente tanto por não terem acesso à espirometria, quanto por não a própria indicação, né? Os médicos têm dificuldade quando indicar a espirometria, então sabe-se que é uma doença subdiagnosticada. Mas o estudo Platino foi um estudo latino-americano que avaliou pacientes com mais de 40 anos e fez uma pesquisa ativa para ver dos pacientes que seriam DPOcíticos. E ele chegou à conclusão que a prevalência estimada era entre 7,8% e 19,7% da população, sendo que a cidade de São Paulo foi um dos centros do estudo, em que a nossa prevalência foi 15,8%. A DPOC é a terceira causa de morte no mundo, levando a 3 milhões de mortes ano. E estima-se que em 2060, 5,4 milhões de pessoas morrerão por DPOC. O impacto financeiro da exacerbação também é muito importante, porque a exacerbação é a que contribui com o maior gasto para o tratamento da doença, além dos custos indiretos, claro, como a diminuição da produtividade. O paciente que exacerba, ele não volta ao seu basal inicial, então ele tem um declínio funcional, um impacto na qualidade de vida, e isso, consequentemente, vai impactar também na sua produtividade futura. Pode passar. Então, qual a definição de exacerbação de DPOC? A exacerbação é um evento agudo caracterizado pela piora dos sintomas respiratórios que levam à mudança do tratamento. E quais são esses sintomas respiratórios, né? Os sintomas cardinais vão ser a piora da dispneia, da expectoração, tanto em quantidade quanto em aspecto, se o catarro está purulento, está espesso, e piora da tosse, tanto em frequência quanto em gravidade. Pode passar. Quais são as etiologias associadas à exacerbação? A principal etiologia vai ser infecção viral, mas também a gente vai ter infecção bacteriana associada, poluição do ar, mudança de temperatura, má adesão ao tratamento. Então, falando em infecção viral, que é a principal etiologia associada, o vírus mais comum vai ser o rinovírus, e, consequentemente, mais comum no inverno. Esse gráfico nos mostra a recuperação das exacerbações quando associada a doenças virais e não virais. Virais são as bolinhas, então, mostrando que quando a etiologia é viral, vai ser uma exacerbação mais severa, mais demorada e leva a mais hospitalizações, exatamente o que o gráfico mostra, levando os dias de recuperação da doença mais prolongados quando a infecção associada à infecção viral. Pode passar.
Então, como é realizado o diagnóstico da exacerbação? O diagnóstico é baseado na história clínica e nos sintomas. Nem todo paciente com DPOC, na verdade, nem todo não. A minoria deles, quando vai para o pronto-socorro, eles não levam a espirometria, né? Mas caso algum paciente saiba qual o seu grau de comprometimento, é importante saber a gravidade espirométrica, porque isso influencia no grau da exacerbação, a duração do agravamento dos sintomas, o número de exacerbações prévias, as comorbidades, qual a terapia atual inalatória que o paciente está usando, se ele já foi entubado previamente, tudo isso vai implicar em prognóstico do próprio paciente. Os sintomas que ele pode ter vai ser agravamento da dispneia, da tosse, expectoração, sibilância, febre, aperto no peito, e alguns sinais de gravidade, eles podem nos mostrar se o paciente deve ou não ser internado. Então, um deles é o uso da musculatura acessória, os outros, movimentos torácicos paradoxais, cianose central, surgimento de edema periférico, instabilidade hemodinâmica, deterioração do estado de consciência. Pode passar. Então, quais são os diagnósticos diferenciais que a gente precisa bater o martelo quando o paciente chega no pronto-socorro? Geralmente o paciente, às vezes o paciente nem sabe que é DPO-cítico, e se o paciente souber que é DPO-cítico, mesmo assim a gente precisa excluir os outros diagnósticos. Então, na figura primeira e à esquerda superior, o primeiro diagnóstico diferencial, pneumonia, abaixo dele, derrame pleural, figura do lado, acima, pneumotórax, do lado, embolia pulmonar, abaixo, congestão pulmonar e arritmias. Esses são os principais diagnósticos diferenciais do DPOC, pode passar. E os exames complementares a gente vai pedir principalmente para esse diagnóstico diferencial, já que o diagnóstico da exacerbação ele vai ser muito baseado na clínica e nos sintomas do paciente. Então, quando o paciente chega, a gente coloca a oximetria de pulso, coleta uma gasometria arterial, mas a gente pede o raio-x de tórax até mesmo para ver se não tem uma grande consolidação, se a gente não está pensando em pneumonia comunitária. Vamos pedir exames laboratoriais, PCR, hemograma, bioquímica, a procalcitonina eu vou falar um pouquinho mais para frente, não deve ser pedida com frequência para esse caso. Ultrassom de tórax pode ser feito para ver congestão, inclusive derrame pleural. O TEP é um diagnóstico super importante, um diagnóstico diferencial. Então, podemos pedir dedímero, Doppler de membros inferiores, angiotomo protocolo TEP, arritmias como diagnóstico diferencial, pedimos eletro, enzimas cardíacas, eco, BNP. Então, todos esses exames, claro que a gente vai basear na clínica do paciente. Não é todo paciente que a gente está pensando em exacerbação de DPOC que nós vamos pedir esses exames. A gente vai pedir baseado, focando no diagnóstico diferencial que a gente estiver pensando. Pode passar. Então, qual que é o tratamento, o objetivo principal do tratamento da exacerbação do DPOC? Depois de feito o diagnóstico, a gente tem o objetivo de minimizar o impacto dessa exacerbação atual e prevenir o desenvolvimento dos eventos subsequentes. Temos outros objetivos, como tratar o fator desencadeante, seja ele uma exacerbação infecciosa por vírus ou por bactéria, melhorar a oxigenação do paciente, tentando manter essa saturação acima de 90, diminuir a resistência das vias aéreas, podendo fazer com broncodilatadores, corticoide, fisioterapia respiratória, melhorar a função da musculatura respiratória, fazendo VNI, dando uma nutrição adequada e às vezes tendo até que intubar o paciente. Mas é importante salientar que 80% das exacerbações, elas podem ser tratadas em regime ambulatorial. Então, seja com broncodilatação, com corticoide, com antibióticos, se for necessário. Então, apenas 20% vão ser internados. E hoje, o nosso objetivo dessa aula vai ser tratar esses pacientes, principalmente esses pacientes internados, né? Vamos lá. Então, qual que é a indicação da internação de uma exacerbação do DPOC? Um paciente que apresenta no pronto-socorro com sintomas severos, como dispneia em repouso, uma frequência respiratória aumentada, queda da saturação, às vezes ele pode ser usuário de oxigênio domiciliar, por exemplo, mas ele está precisando de mais oxigênio do que o habitual que ele usava em casa, confusão mental, sonolência, podendo dizer que o indivíduo está hipercápnico, cianose, surgimento de edema periférico. Então, todos esses sintomas severos, eles vão indicar internação hospitalar.
Falência respiratória, claro, inclusive o paciente vai para a UTI, né? Falência de resposta ao tratamento inicial, às vezes o paciente já tentou tratar em casa com antibiótico, com corticoide, broncodilatação, não foi suficiente, precisa internar para ter um tratamento mais intensivo. Se o paciente apresentar comorbidades severas, como insuficiência cardíaca e arritmia recente, e até no caso de cuidado social mesmo, né? Se o paciente tiver incapacidade de cuidado domiciliar, ele precisa ser internado para esse tratamento. Começando pelo tratamento medicamentoso, como que a gente vai fazer? É muito importante broncodilatar esse paciente. Broncodilatar, broncodilatar, broncodilatar. Vai ser, assim, um dos principais no tratamento do paciente. Pode ser usado um beta-2 de curta ação, associado ou não a um anticolinérgico de curta ação também. Os estudos mostram que não há diferença no VF1 usar spray ou inalação. O que a gente tem que ter cuidado é que quando a gente usa inalação, muitas vezes a gente oferece a inalação com oxigênio. E a hiperóxia no paciente DPO-cítico pode levar à desregulação no centro respiratório, levando até a hipercapnia, né? Então, assim, a preferência atual é por spray, mas pode-se usar inalação também, com esse cuidado, né, na oferta do oxigênio. Então, a dose do spray vai ser 1 a 2 puffs a cada hora, nas 3 primeiras horas, e depois espaçar para cada 2 a 4 horas, baseado na resposta do paciente. É muito importante também continuar o tratamento que o paciente já tinha previamente. Então, às vezes, ele já usava broncodilatador em casa, de longação, às vezes um anticolinérgico, até mesmo um corticoide inalatório. Então, a gente mantém essas medicações. Ou, se eles não usavam, é importante introduzir isso antes da alta hospitalar. O que a gente tem que tomar cuidado é que os anticolinérgicos, por exemplo, se a gente coloca um hipatrópio quando o paciente entra para broncodilatá-lo e ele usava o tiotrópio e Spiriva em casa, a gente precisa suspender um dos dois, porque os dois associados aumentam muito o risco de efeito colateral. Pode passar. Então eu vou falar só um pouquinho da broncodilatador na ventilação mecânica, porque eu acho muito importante para a gente que dá plantão na UTI saber como que isso funciona, porque às vezes a gente está lá, nossa, DPOC exacerbado, mas o paciente não está melhorando, continua sibilando, e pode ter vários motivos para isso estar acontecendo mesmo. A deposição da droga no pulmão, ela é muito errática quando o paciente está em ventilação mecânica. Menos de 20% vai depositar no pulmão, seja pela perda no circuito, pela posição inadequada ou uma técnica inadequada do medicamento, não fazer no ramo inspiratório, não fazer durante a inspiração. Então, tudo isso contribui para que essa deposição da droga no pulmão seja muito variável. Então, a gente precisa se atentar, por exemplo, se você tiver com um dispositivo spray, a gente tem que sincronizar com a inspiração. Então, a falha da sincronização pode reduzir em até 35% a oferta do aerossol no pulmão. Então, é muito importante que você chegue do lado ou do fisioterapeuta. O fisioterapeuta costuma saber disso, mas às vezes ele está com tanto paciente que nem tem tempo de falar com o técnico de enfermagem. Então, eu sempre chego para o técnico de enfermagem que for fazer, ou a enfermeira, e oriento como que deve ser feita essa inalação, porque se for feito na expiração, se for feito no circuito no momento errado, isso tudo vai influenciar nessa absorção da droga no pulmão e não vai acabar não sendo eficaz. Então, a gente precisa sincronizar o ramo na inspiração, atentar para o tempo inspiratório. Às vezes, o tempo inspiratório está muito curto. Então, às vezes, aumentar um pouquinho na hora de fazer essa inalação vai aumentar a deposição da droga no pulmão também. E é muito importante que a gente saiba que, às vezes, vai ser necessário ajustar a dose da medicação na ventilação. Às vezes, a gente vai ter que fazer até o dobro ou o triplo dos puffs quando o paciente estiver entubado. Pode passar. Essa é uma tabela do artigo que saiu em 2015 no Jornal Brasileiro de Pneumologia, que mostra estratégias para melhorar a distribuição da droga inalatória durante a ventilação mecânica. Então, eu queria atentar só para algumas coisas. A gente precisa manter um fluxo inspiratório de 30 a 50 litros por minuto. Fluxos muito altos durante a instalação dessa medicação pode turbilhonar o sistema
e essa deposição ficar toda no circuito, a droga não ir para o pulmão. Então, a gente precisa ajustar o fluxo na hora de fazer, evitar a sincronia de disparo no ciclo respiratório, sincronizar a administração com a inspiração. Então, essa tabela nos dá várias dicas do que pode ser feito para melhor deposição da droga nos pulmões. Pode passar. E metilxantina? Não, metilxantina, aminofilina, teofilina, não está indicado nas exacerbações de DPOC. Mas eu broncodilatei meu paciente, ele não melhorou, broncodilata mais, faz VNI, tem outras estratégias. Por que não usar as metilxantinas? O risco de efeitos colaterais, eles superam a pouca resposta clínica da medicação. Então, esses efeitos colaterais de taquicardia, cefaleia, irritabilidade, diarreia, náusea, vômito, convulsões, todos esses efeitos colaterais, eles vão superar o benefício, então a gente não usa metilxantina na exacerbação de DPOC. Pode passar. Corticoide. Corticoide é muito importante para a gente reduzir a inflamação das vias aéreas. Eles diminuem o tempo de recuperação da exacerbação, melhoram o VF1, melhoram a hipoxemia, diminui o risco de falha de tratamento e diminui o tempo de internação. A dose recomendada pelo GOLD é 40 mg de prednisona por via oral por 5 dias. Pode passar. Esse estudo, ele avaliou a diferença, ele randomizou 2 grupos de pacientes, metade, né, o grupo controle, na verdade não era o grupo controle, um grupo recebeu prednisolona IV e outro grupo recebeu prednisolona VO, 60 miligramas cada grupo, e mostrou que não houve diferença na taxa de falha de tratamento. Então, tanto EV quanto VO teve o mesmo benefício, e por isso o GOLD orienta a prednisona via oral. Claro que a gente sabe que se o paciente tiver dificuldade de deglutição, tiver vomitando, tiver tão dispneico a ponto de não conseguir deglutir a medicação, a gente vai dar preferência pela via endovenosa. Mas não há diferença clínica de mortalidade, de VF1, nada comparado VO com EV. Então, podemos usar sim a prednisona 40 mg por 5 dias. Pode passar. Antibiótico. Antibiótico é mais um tema bem controverso na exacerbação do DPOC. Controverso porque alguns grupos eles vão se beneficiar com o uso, sim, mas os parâmetros para indicar o uso de antibiótico ainda divergem entre vários estudos. Então, existem estudos demonstrando que a gente precisa dosar PCR, dosar procalcitonina, avaliar a purulência do escarro. Então, ainda é um tema controverso. Vou dar o exemplo aqui, por exemplo, desse estudo que avaliou, ele randomizou 2 grupos de pacientes com mais de 40 anos, que entravam no hospital com DPOC exacerbado, e eles eram divididos em 2 grupos. Um era tratado com antibiótico baseado no nível de procalcitonina, e o outro era tratado com antibiótico pelo julgamento clínico. Caso o clínico decidisse que ele beneficiaria com antibiótico, era dado antibiótico. A procalcitonina acima de 0,25 dava-se antibiótico para esse grupo, abaixo de 0,1 não dava antibiótico, e entre 0,1 e 0,25 era julgamento do médico também. Então, em preto aí são os pacientes que eram do grupo procalcitonina e em branco do grupo controle. O que esse estudo viu é que reduz sim o uso de antibiótico. Então, os pacientes que foram tratados baseados na procalcitonina usaram menos antibiótico do que o grupo controle. Porém, não teve diferença clínica, não teve diferença no VF1. Em 6 meses, a taxa de exacerbação, de reinternação, o tempo médio da próxima exacerbação, tudo foi semelhante. Então, ainda é um tema muito controverso, a gente não baseia em procalcitonina para tratamento com antibiótico na exacerbação do DPOC. Pode passar. O que o GOLD recomenda? Ele recomenda que a gente baseie o tratamento antibiótico nos sintomas do paciente. Caso o paciente tenha os 3 sintomas cardinais, que é piora da tosse, piora da dispneia, piora da secreção, a gente entre sim com antibiótico. Ou, se o paciente tiver 2 sintomas cardinais, sendo um deles a purulência do escarro, ou se o paciente tiver em ventilação mecânica, seja ela VNI ou ventilação mecânica invasiva. Tudo isso seria indicação para uso de antibiótico, sendo que a maioria dos estudos
exalta bastante a purulência do escarro como maior sensibilidade para entrar com antibiótico. Quando ele é bem indicado, ele vai encurtar o tempo de recuperação do paciente, reduzir o risco de recaída precoce, reduzir a falha do tratamento e reduzir a duração da internação. E o GOLD recomenda de 5 a 7 dias de uso de antibiótico. Não precisamos estender para 14 dias, claro, a não ser que o paciente tenha outro tipo de infecção, outras intercorrências. Mas para DPOC exacerbado, o tempo de tratamento é de 5 a 7 dias. Pode passar. Como escolher o antibiótico? Antibiótico vai ser sempre baseado no padrão de resistência local mesmo, mas o GOLD recomenda como tratamento empírico inicial amoxicilina com clavulanato, ou macrolídeo, ou tetraciclina. Se o paciente for exacerbador frequente, tiver uma limitação severa ao fluxo aéreo ou tiver em ventilação mecânica, aumenta o risco para pseudomonas ou para outro patógeno resistente. Então, a gente deve colher cultura de secreção traqueal, e aí são outras opções de antibiótico, como as quinolonas, ceftazidima, tazocin e cefepime. Pode passar. Além do tratamento medicamentoso, a gente precisa oferecer suporte respiratório para esse paciente exacerbado. Então, qual que é o alvo da oxigenoterapia? A gente precisa manter essa saturação entre 88 e 92. A gente não precisa colocar essa saturação lá em cima. Mesma coisa, pelo risco de hiperóxia. Então, se a gente ofertar muito oxigênio e tiver hiperóxia, ele pode piorar a retenção de CO2, piorar a acidose, ficar ainda mais sonolento. Então, a gente precisa ter essa meta na mente, entre 88 e 92. A Venturi, que é essa figura aí da direita, cada corzinha tem uma FiO2 fornecida, né, para o paciente. Então, você tem mais acurácia e controle na oferta de oxigênio com Venturi do que o catéter nasal. Mas sem problema, se a gente mantiver a oximetria entre 88 e 92, provavelmente esse paciente não vai ter hiperóxia. E a gente deve coletar uma gasometria arterial 30 minutos após, para ver a melhora da hipóxia, se esse paciente melhorou a hipercapnia. Pode passar. Catéter nasal de alto fluxo. Ainda tem poucas evidências para o DPOC. O Renovate é um estudo que está sendo feito, é um estudo multicêntrico, feito em vários centros aqui no Brasil, inclusive o INCOR está participando, e ele testa VNI versus catéter nasal de alto fluxo, e um dos subgrupos são pacientes DPOcíticos, mas a gente ainda não tem os resultados desse trabalho, ele ainda está em andamento. Mas o que a gente sabe é que o catéter nasal de alto fluxo, ele tem sido associado a vários benefícios, como a diminuição da frequência respiratória, do esforço respiratório, melhora da troca gasosa. Então, pode ser que ele traga benefício para o paciente DPOcítico, mas ainda precisa de mais estudos para a gente comprovar isso. Pode passar. VNI super importante no paciente exacerbado com DPOC. É uma das estratégias mais importantes que a gente precisa ter em mente. Quais são as indicações da VNI nesse paciente? Se esse paciente tiver acidose, um pH menor ou igual a 7,35 ou um PCO2 maior que 45, uma dispneia severa, sugerindo falha da musculatura respiratória, aumento do trabalho respiratório e uma hipoxemia persistente. Pode passar. Como que a gente faz a VNI, né? Inclusive, só um adendo, pacientes, a gente sempre fala, é contraindicação para VNI, sonolência, paciente responsivo. Claro, responsivo não, mas sonolento é uma das únicas indicações que a gente pode tentar a VNI antes da intubação orotraqueal, porque esse paciente provavelmente está retendo CO2 por causa do DPOC. Então, a gente fazendo VNI, você vai fazendo VNI enquanto você prepara o material de intubação, já vimos vários pacientes acordarem depois da VNI, porque lava mesmo o CO2. E como que deve ser feito essa VNI? Deve ser em bilevel, então você tem que fazer BIPAP, tem que dar um EPAP e um IPAP para o paciente. É muito importante ou o físio ou o médico ficar do lado do paciente, porque é desconfortável, é uma máquina que sopra muito ar, às vezes o paciente não consegue sincronizar com a ventilação da máquina, então a gente precisa estar lá do lado, explicando como que vai funcionar, para ele respirar devagar, que a máquina vai ajudá-lo.
e a gente começa com níveis baixos só para ver a tolerância do paciente. Então, não adianta lá você colocar um EPAP de 5, um EPAP de 15, esse delta de 10 pode ser muito insuportável para o paciente, e a gente achar que isso é uma falha da VNI, nem sempre é. Às vezes ele simplesmente não se adaptou ainda. Então, comece aí com o EPAP baixinho, um EPAP baixo, vai subindo, e depois tenha um delta que possa fazer com que esse volume corrente seja grande o suficiente para fazer um volume minuto alto, para a gente conseguir lavar o CO2 do paciente. A VNI ela é preferível do que a ventilação invasiva como modo inicial, e os estudos mostraram sucesso de 80% a 85%, reduzindo mortalidade e reduzindo intubação orotraqueal também. A VNI ela melhora a oxigenação e acidose respiratória aguda, aumentando o pH e reduzindo o PCO2, reduz frequência respiratória e trabalho respiratório, e tem menos complicações do que a ventilação invasiva. Pode passar. Quais são as indicações da ventilação invasiva? Então, pronto, fiz a VNI, tive falha, ou o paciente não tolera mesmo eu estando ali do lado do paciente, tudo, tem indicação de intubação orotraqueal, pós-PCR, alteração do nível de consciência, agitação, lembrando que se for uma alteração do nível de consciência leve, uma sonolência, a gente pode tentar VNI antes. Quando o paciente está vomitando muito, tem risco de aspiração, a gente não consegue manejar as secreções, o paciente não consegue manejar as secreções, instabilidade hemodinâmica, tudo isso tem indicação para a gente intubar o paciente. Os riscos da intubação e da ventilação invasiva vão ser pneumonia associada à ventilação mecânica, barotrauma, volutrauma, risco de traqueostomia e ventilação prolongada. Pode passar. Então, quais os fatores de risco para mortalidade intra-hospitalar desse paciente? Idade avançada, sexo masculino, um paciente muito magrinho, que tem um IMC muito baixo, comorbidades importantes como insuficiência cardíaca, doença renal crônica, uso de oxigênio domiciliar, confusão mental, cor pulmonar, acidemia e aumento de troponina. Então, todos esses fatores de risco, a gente precisa estar atento quando a gente viu um paciente DPOCítico, porque ele vai ter maior risco de mortalidade ainda intra-hospitalar. Pode passar. Então, como que evolui essa exacerbação? Os sintomas, eles costumam durar entre 7 e 10 dias, alguns pacientes levam um pouco mais do que isso. E em 8 semanas, 20% dos pacientes ainda não retornaram nem clinicamente, nem funcionalmente ao basal do que eles eram pré-exacerbação. Então, isso evidencia que a exacerbação realmente contribui para a progressão da doença. Quanto mais exacerbação o doente tiver, mais exacerbação ele pode ter, porque a própria exacerbação é fator de risco. E quanto mais exacerbações, pior a qualidade de vida do paciente, pior o status clínico e mais morbidade. Pode passar. Esse gráfico, ele mostra que o declínio percentual do VF1 de exacerbadores frequentes, ele foi maior do que aqueles com exacerbações infrequentes. Então, nesse estudo, os exacerbadores infrequentes, eles tiveram uma queda no VF1 de 25 ml ano, e os exacerbadores frequentes caíram mais o VF1, 46 ml ano, mostrando que quanto mais exacerbação, mais impacto no declínio funcional desse paciente. Pode passar. Esse gráfico, nesse outro estudo, mostra o número de exacerbações comparado com a probabilidade de sobrevivência do paciente. Então, em vermelho, os pacientes com mais de 3 exacerbações ano, eles têm um risco de mortalidade muito maior do que os pacientes que não exacerbam. Por isso, tão importante não exacerbar, prevenir as exacerbações desses pacientes DPOcíticos. Pode passar. Essa figura, ela vai nos mostrar que os pacientes com exacerbações frequentes, eles vão gerar mais inflamação aérea, vão ter pior qualidade de vida, mais mortalidade e um declínio funcional importante. Pode passar. Então, o que a gente precisa prestar atenção na alta hospitalar do paciente? Nós que somos tanto intensivistas quanto da enfermaria, que não somos pneumologistas, mas é importante, se a gente estiver acompanhando esse paciente
iniciar ou continuar os medicamentos inalatórios para DPOC que ele estava usando antes da alta, e se não estiver usando, você inicia um tratamento, faz o encaminhamento precoce para o pneumologista dentro de 1 mês para avaliação clínica e ajuste de medicamento da alta, um follow-up de 3 meses para avaliar a estabilidade do quadro clínico, adaptação das medicações e grau de obstrução pela espirometria, desculpa. E a consulta com o pneumologista vai ter o objetivo de prevenção das novas exacerbações, que vocês viram que a exacerbação é muito prejudicial para o paciente, por tudo, pela queda funcional, queda de qualidade de vida, maior mortalidade. Então, vai ser abordado cessação de tabagismo, vacinação, reabilitação pulmonar. Pode passar. Desculpa, gente. Queria agradecer a oportunidade. Esse aí, 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco. Então, assim, o cerne da questão vai ser mesmo o tabagismo e que a gente consegue abordar melhor a cessação do tabagismo no nosso consultório de pneumo. É isso. Obrigada. Maravilha, Júlia. Deixa eu descompartilhar aqui para a gente tirar as... Júlia, parabéns. Se fosse em épocas de aula presencial, todo mundo já estava correndo com essas tosses. Exatamente. Júlia, parabéns. A aula muito didática, né, do início ao fim, né, de conceitos até tratamento. Eu gostaria de pontuar 2 coisas. Uma, volta e meia a gente sempre passa visita e tem um colega de plantão, outro, e essa briga, né, sempre em medicações de spray versus nebulização. Há, sim, um estigma muito grande em que medicações de nebulização, né, mesmo que seja assim, na ventilação mecânica, é melhor que a medicação que spray. Né? Eu acho que o fato de não mudar VFU em nada, seja spray ou seja inalatório, dá, assim, uma boa, assim, segurança no uso das medicações de spray muito mais rápidas. Mas o mais complicado com medicação de spray é justamente a administração. Né? Boa parte, quando a gente encontra no CTI, né, e vai se passando, se você olha uma técnica ou outra, né, põe 2 puffs independente. Primeiro que muitas vezes nem espera, dá tudo seguido, ou quantidade de puffs. E segundo que não sincroniza. Eu acho que, né, talvez valha a pena a gente tirar aqui. Eu já vi que as meninas da enfermagem, da coordenação sempre estão nas reuniões. Acho que valeria a pena até depois a gente fazer uma educação continuada junto ao pessoal de técnico de enfermagem, para que, né, possamos aí, né, estabelecer, né, melhores usos. Afinal de contas, você disse aí que 35%, né, da absorção pode ficar no circuito, né, e a gente perder aí esse melhor tratamento para o doente. Uhum. Eu vou, antes de perguntar outra coisa, eu vou abrir primeiro para os pneumologistas, colegas que estão aí. Né? Eu vi Almiro, eu vi Marília, assim, de longe que eu tinha visto. Almiro, tem algum comentário, Marília, alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a discutir, antes de eu passar para outra coisa? Boa noite, pessoal. Só parabenizar a excelente aula, Júlia. Conseguiu abordar aí, realmente, do início ao fim. E também concordo, Roberto, a administração das medicações inalatórias na UTI, acho que vai ser bem legal se for feita uma educação continuada, se for capacitar a equipe, né? Eu já presenciei algumas vezes na UTI a administração até mesmo do paciente acordado de forma errada pelas técnicas, né? Por não conhecer realmente como é feita a administração. Acho que vai ser muito legal isso aí e vai trazer muitos ganhos para os pacientes da nossa UTI. Maravilha, isso, parabéns. Maria. Obrigada. Doutor Almiro, antes de você falar, que eu vi que você... Fale primeiro, Almiro, depois eu passo a pergunta à Érica. Boa noite. Agradecer a aula, né? Eu acho que você usou um termo bem feliz, que a aula foi muito didática. O que eu mais gostei da aula foi a correlação que ela fez, que a Júlia fez, com as condutas e o que o Gold fala, o que o Gold direciona para a gente. Acho isso importante porque a gente tem muita coisa específica e o Gold vai direcionando, e a Júlia enfatizou bem isso. Eu achei isso interessante. A aula foi tão boa que eu não tenho dúvida.
sobre o que foi exposto. Foi bem didático, como você falou. Eu poderia depois fazer algumas questões que são correlacionadas à terapia intensiva, mas que fogem um pouco ao escopo da aula, embora estejam dentro da DPOC, da exacerbação da DPOC. Mas eu vou deixar você falar primeiro e depois a gente pode partir para uma coisa mais, vamos dizer assim, uma coisa mais sintonia fina, mas é dentro da UTI, do DPOC, tá bom? E queria também dizer à Júlia que a gente está esperando ela vir para cá, né? Que ela já sabe disso. Já, tô indo. Já tentei engajar ela com o grupo, né? Aquela coisa toda, viu? Tá bom? Tô indo. Muito obrigada, doutor Almiro. Okay. Maravilha, Almiro. Érica. Oi, Roberto, obrigada. Eu tenho umas perguntas, mas pergunta mesmo, assim, de dúvida prática no dia a dia. Mas da UTI que eu estou trabalhando mais na semana, que é aquela UTI humanizada, que a gente tem pegado muito idoso, muitas das vezes com fraqueza muscular. E aí eu sempre fico com dúvida, o que vale mais a pena? Eu vi que não tem diferença a nível de efeito e tal, mas quando eu tenho que usar o espaçador para administrar o spray, vale a pena ainda usar a medicação spray ou o aerosol vai me dar uma garantia de que a medicação vai chegar propriamente ali, né? E eu já vou fazer as minhas perguntas em sequência para não ter que entrar de novo. A outra dúvida é que está na moda agora, assim, pelo menos eu vejo algumas pessoas prescrevendo às vezes a terapia tripla. E aí eu fico na dúvida de qual que é o momento de entrar com essa medicação. Ou qual seria o momento de entrar com aquela medicação oral que me fugiu o nome, eu tô cansada, eu esqueci, que na verdade, um derivado da minofilina via oral, e que às vezes a gente entra também quando tá refratário. Me ajuda, Roberto, como é que é o nome mesmo daquele... Qual é? O Daxas, é? Não, aquele comprimidinho que é 300, 600 miligramas. Aceticisteína? Não, aceticisteína é bom, né? Isso, é xantina mesmo, né? Xantina mesmo, só que comprimido. Fugiu o nome, eu vou tentar lembrar, aí eu volto a fazer a pergunta. Deve ser a Bamifilina, a Bamifix, não? Bamifix, isso. Isso, pronto. Né? Então, é que ele entraria ou não, ou se não entra. É Érica, né? Isso. A Érica não é pneumo. É que eu não conheço todo mundo ainda. Desculpa. Cardiologista top aí. Tá, não, beleza. Oi, Érica, prazer. É o seguinte, a questão de espaçador, se o paciente não tem força muscular, talvez ele não, porque quando a gente faz a espirometria, na curva da espirometria, a gente consegue ver o paciente, por exemplo, que vai conseguir puxar um Alenia, que é aquele dispositivo de pó seco e tudo. E os que não vão conseguir, o que vai precisar fazer spray, o que vai precisar fazer espaçador, no paciente internado, a gente não vai fazer espirometria, a gente não vai ter esse parâmetro. Então, você vai ter que ver para ver se ele vai estar adaptado mesmo. Pacientes com fraqueza muscular e tudo, vale muito a pena usar aquele espaçador mesmo, fazer, porque ele pode respirar normal, são 6 ciclos respiratórios dentro do espaçador, sem precisar fazer a força para puxar. E isso vai entregar o medicamento da mesma forma que se ele fizesse um jato único. Então, vale a pena nesses pacientes internados com fraqueza muscular usar o espaçador sim, tá? A outra pergunta, xantina. Xantina, o Gold não recomenda para exacerbação de DPOC, independente da xantina. Então, nós não usamos xantina mesmo para exacerbação de DPOC. E qual foi a outra pergunta? Foram 3. Terapia tripla. Isso. Tá, a terapia tripla, ela tá muito em voga, mas assim, digo isso muito provavelmente para vocês não pneumologistas e vendo o paciente no hospital, não vão ter subsídio clínico para entrar com a terapia clínica, com a terapia tripla. Pode continuar usando o que você já usava antes, beta-2 de longa, anticolinérgico de longa, porque a terapia tripla, ela tem... É como se você fosse subindo escadas no paciente. Então, assim, o paciente que nunca usou nada,
você não vai entrar direto com terapia tripla, sabe? Então, tem as indicações certas que é melhor a gente rever no consultório. Por isso, o retorno precoce. Então, assim, vale a pena você, vamos supor, não usou nada, ele é DPO-cítico e tudo, entra com formoterol inalado e manda, por exemplo, para o consultório do pneumologista, que aí a gente vai pedir uma espirometria, ele fora da exacerbação, para a gente ver como que ele tá. Então, num contexto hospitalar, acho pouco provável você precisar entrar com terapia tripla. Eu não me preocuparia com isso. Obrigada, viu? Obrigada. Maravilha. Júlia, deixa eu só fazer um outro comentário. Sobre cateter nasal de alto fluxo versus VNI. Eu sou um cara meio apaixonado por VNI. Acho que pneumologistas e cardiologistas, né, depois de estudo 3CPO, né, entrando depois para a DPOC, a gente, assim, temos aí conflito de interesses com a VNI. No entanto, né, habitualmente, o que a gente tem visto cada vez mais, pacientes que não toleram, não seja só pelo gap que você usa do I com EPAP, mas como, às vezes, tem síndrome de pânico, claustrofóbico, é um vozinho que já está em delírio, né, e que é muito mais tolerado o cateter nasal de alto fluxo. A gente sabe, assim, que VNI em primeiro lugar, porque a grande maioria dos estudos são com VNI. Mas a pouca experiência que a gente vem tendo é que o cateter nasal de alto fluxo talvez tenha seu papel. Eu só queria dar um adendo que a partir de agora a gente já começou a ter os circuitos de cateter nasal de alto fluxo aqui no hospital ligado diretamente no ventilador. Foi uma ferramenta a mais, né, que não precisa mais daquele, como a gente usa, o que a gente usou muito no Covid, o que tinha na pediatria, que tem o próprio circuito dele. A gente pode ligar ele direto no ventilador. Eu acho que é uma maneira a mais, aproveitar o ensejo que tem várias pessoas aqui, tem fisioterapeutas e médicos que a gente já disponibiliza, e talvez qual é a sua opinião? Talvez naqueles pacientes em que não tolerem nada VNI, porque quer queira, quer não, é um pouco mais tolerável o cateter nasal do fluxo, né? O que é que você acha? O que é que vai vingar disso aí, né, no futuro? Eu amo os dois e acho que vai vingar. Eu acho que os resultados vão ser positivos no sentido, não sei se virá para substituir, mas terá tantos benefícios quanto o VNI. Então, assim, só que a VNI a gente consegue dar um EPAP maior. Então, assim, tem os outros benefícios. Mas nesse sentido, quando o paciente não tolera, quando está muito agitado e tudo, eu acho que cateter nasal de alto fluxo é sensacional. E a gente já usa, mas assim, não é a recomendação do Gold, porque ainda precisa dos estudos. Mas ele mesmo coloca o cateter nasal de alto fluxo no próprio Gold. Ele só diz que não tem muito estudo evidenciando o benefício. Mas eu acho que o Renovate vai vir positivo. Eu acho que vai ser bom para a DPOC também. Maravilha. E uma outra pergunta. A gente sabe, assim, tem vários estudos entre os próprios corticoides. Prednisona via oral, com prednisolona via oral, prednisolona V. Metil, em fim das contas, né, se tratando de pneumologista e DPOC, você acredita que existe algum corticoide pulmão específico e que esse corticoide pode ser melhor do que outro nos pacientes com exacerbação? Por exemplo, prednisona versus metilprednisolona. Né? Tá me apertando, né? Pneumologista tem paixão, ama metilpred. Então, assim, só que realmente, na exacerbação do DPOC, não tem diferença. Vários estudos já mostraram isso. Então, assim, se o paciente tiver condições de deglutir, dá para usar prednisona tranquilamente. Então, eu uso prednisona oral, tá? Se ele tiver condições de deglutir. Agora, se for para usar EV, a gente costuma usar metilprednisolona. Mas realmente não teve diferença e eu não acho que a gente precisa se preocupar com isso. A prednisona oral dá conta. Maravilha. Pessoal, eu acho que minhas perguntas já foram. Tem alguém aqui, alguém que ainda quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida, algum comentário? Roberto, eu vou aproveitar o seu gancho na ventilação não invasiva e, assim, existe uma expectativa muito grande, né, com o uso da ultrassonografia dentro da UTI, né? E a ultrassonografia, ela já se alojou dentro da pneumologia e dentro da pneumologia intensiva, inclusive com alguns diagnósticos interessantes.
Mas eu queria saber a opinião da Júlia sobre o paciente que está em ventilação não invasiva e faz uma disfunção diafragmática. Se ela acha que a ultrassonografia vai ter um papel importante nisso aí. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: o que eu vejo, eu tenho uma certa inveja dos cardiologistas, porque eu acho que os cardiologistas têm uns marcadores interessantes, mais específicos do que os nossos. Nós não temos praticamente nenhum marcador específico. Aí eu queria roubar alguma coisa do cardiologista. Eu li um trabalho, acho que do ano passado, foi esse ano, que eu confundo um pouco com tanto trabalho que eu li sobre Covid, que quando eu fui ler um pouco sobre pneumologia, eu me atrapalho nas datas. É sobre o uso, a utilização da troponina, certo? Como um marcador de instabilidade num paciente com exacerbado, DPOC exacerbado. Se você vê algum futuro nisso aí, a gente furtar um pouquinho esse marcador para a gente. Essas duas perguntas aí. A troponina é para o cardio, né? Não, mas tem os trabalhos, por exemplo, tem um trabalho do British Medical Journal, acho que do ano passado ou desse ano, já falando como uma notícia alvissareira para a gente sobre o prognóstico de paciente com DPOC utilizar a troponina. Você concorda com isso? Eu achei isso muito meio forçação de barra, não sei. Eu acho que eles ficam frisando muito nas comorbidades, né? Porque o paciente DPOCítico é muito policomórbido. Então, ele tem muita disfunção cardíaca. Agora, não sei se isso vai vingar. Então, tem muitos trabalhos falando das comorbidades do DPOC, que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, talvez a troponina venha para mostrar que uma maior gravidade daquele paciente, mas eu acho que está relacionado com essas comorbidades mesmo. Mas eu não sei como que vai ser daqui para frente. O trabalho que eu li é justamente sobre isso, é sobre a troponina marcando uma maior severidade pela amplitude da inflamação sistêmica, né? Aí eu fiquei assim, bom. E a outra é sobre a ultrassonografia na disfunção diafragmática. Aqui a gente usa muito ultrassom para muita coisa, mas na disfunção diafragmática especificamente é um tema muito difícil, assim, nem aqui tem tanto especialista nisso. A gente tinha um ambulatório de disfunção diafragmática e tal. Então, assim, não sei se talvez no futuro seja muito interessante. Eu acho que tem muita coisa na frente do diafragma a ser avaliado, porque aqui o ultrassom já está quase um esteto do médico. Então, as pessoas usam muito ultrassom aqui, na emergência, na própria UTI. Então, agora, da própria disfunção diafragmática específico, eu acho que vai ter que ter mais... a curva de aprendizagem vai ter que ser melhor. Eu mesmo não sei avaliar. Eu sei fazer outros tipos de ultrassom, mas não sei avaliar a disfunção diafragmática com ultrassom. Mas seria muito interessante, porque a gente vive nessa dúvida, né? Então, eu acho que seria muito interessante. Ok, obrigado. Obrigada a você. Maravilha, Almiro. Questões pertinentes, hein? Troponina sempre é marcador de gravidade, seja em TEP, seja em sepse, seja também, eu acho que extrapolação para DPOC não vai ser diferente, né? Acho que talvez seja mais nesse sentido. Muitas vezes, às vezes até as exacerbações agudas do DPOC pode estar contribuindo, como a Júlia falou, para piorar ainda mais a distensão do VD, né, pelo aumento de pressão nessas exacerbações, aumentar a troponina e aí ser um marcador, né, de gravidade indireta, né? Acho que é interessante. Bom, acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu gostaria de agradecer a Júlia. Júlia, você foi ótima, o tempo foi perfeito, conseguimos aí ter uma noite de bons aprendizados, né, no que tange desde a administração de medicamentos até tratamento intensivo desse paciente com DPOC. Como você mesmo disse, é um problema de saúde pública e é uma alta prevalência nas nossas urgências e nossas terapias intensivas. Acho que seja aí que foi de grande valia, né, para todos aqui presentes e outros. Muito obrigado pela sua presença aqui, né? Seja bem-vindo ao próximo ano de vez aí. Acho que teremos outras oportunidades de discussão, né, tanto de pneumologia quanto de intensiva ou de paciente pneumológico ambulatorial. Seja bem-vindo e muito obrigado novamente, tá bom? Muito obrigada a você pela oportunidade e prazer aí, pessoal. Obrigada. Maravilha. Pessoal,
Na próxima, nós temos ainda 4 semanas antes do fim, né, da educação continuada. Nós falaremos aí do nefrologista falando da parte da insuficiência renal, né, quando escolher na parte de... Né, quando escolher, quando ir migrar para a terapia dialítica, será interessante. Falaremos aí de estudos hematológicos, né, sobretudo, né, em terapia intensiva e também dos hemotransfusões, né, assim, de hemocomponentes, na verdade, no geral, será bem interessante. Falaremos de monitorização, né, hemodinâmica avançada, com aqueles preditores de hipotensão antes da hipotensão chegar, né, e da extração de oxigênio cerebral, algumas coisas interessantes e inovadoras. E falaremos também aí, né, da parte de ultrassonografia, né, vamos começar aí a fazer uma longa jornada de aprendizado de ultrassonografia. Vamos começar com a aula e vamos fazer aí, começar a pensar no próximo ano de fazer alguns grupos e começar assim, praticar bem, né? É isso aí. Você vê que Júlia já disse, todo mundo todo usa ultrassom. Ultrassom, eu não acho que é substituto do esteto não, mas, né, possivelmente é um grande arsenal aí, né, semiológico que ajudará bastante a gente. Mas muito obrigado a todos e até semana que vem. Júlia, brigadão, viu, novamente. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.